bom? O programa Rio Sem Fronteiras volta essa semana com um tema muito importante para todos nós. Nós que trabalhamos por um conceito civilizatório de sociedade e de mundo, vamos debater hoje o Dia Internacional da Ajuda Humanitária. Exatamente, um tema muito importante que a OAB, através da Comissão de Direito Internacional e a TV Alerj, a Casa da Cidadania, traz para nós refletirmos sobre essa data. E nós trouxemos aqui uma especialista sobre esse tema. Vou conversar agora com Adriana Fernandes Basílio, que é mestre em Relações Internacionais pela PUC e integra a Caritas Diocesana no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Adriana, prazer recebê-la aqui com esse tema que é muito importante para nós. Começaria te perguntando a importância dessa data em termos de mobilização. Um mundo hoje sem fronteiras e que nos desafia cada dia, inclusive no Rio de Janeiro, para lidar com essa agenda humanitária dos refugiados. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada pelo convite aqui. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse tema hoje é muito importante a gente pensar, a gente debater, porque foi uma questão que se apresentou muito, principalmente, né, nos anos 2000, com a morte do Sérgio Vieira de Mello, que foi instituído essa questão do Dia Mundial Humanitário, pensando justamente nessas pessoas que perderam suas vidas fazendo aquilo que gostavam e trabalhando em prol de uma sociedade em contextos de crise e de conflitos. Então, eu acho que hoje em dia, né, pensando hoje mesmo no próprio tema e no próprio, o próprio Antônio Guterres fez um discurso relacionado com o tema, né, uma nota. Então, eu acho que ele apresenta também essa questão de como, ultimamente, a gente tem visto isso, né? As pessoas têm perdido muitas vidas foram perdidas de trabalhadores humanitários nesse contexto, então, contextos de grandes conflitos que a gente tem visto no mundo, né? Guerra na Síria, a questão da Palestina, então a gente tem Ucrânia, a gente tem visto muitos conflitos que acabam que as pessoas perdem suas vidas nesses conflitos. Então, já são, acho que, 380 pessoas, né, trabalhadores humanitários que perderam suas vidas. E ele até aponta que é uma questão de... Existe todo um fundamento, toda uma construção de ação para aquela situação, para auxílio e tudo mais, mas que isso muitas vezes acaba sendo um pouco perpassado por uma falta de vontade política e uma questão mesmo de vontade moral. Então, de uma questão de agir mesmo, de fazer que aquilo ali seja cumprido e todos os preceitos do próprio direito internacional humanitário, daquilo que a gente entende como ajuda humanitária, que aquilo seja cumprido com relação àquelas pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho e principalmente com os que estão sofrendo os desgastes daqueles conflitos, daquelas guerras que se encontram. Sim, você pontua que o secretário-geral da ONU, né, referenciou essa data e trouxe ela como uma data importante de mobilização. E aí você dá um contorno muito importante, Adriana, dessa passagem entre o ato solidário e a constituição de uma política pública, né? Ou seja, os estados articularem e assumirem uma responsabilidade na formulação dessa política. Mas a gente sabe que a Caritas, que é uma organização tão importante nesse campo, tem um trabalho longo nessa história e nessa agenda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho da Caritas, inclusive o que você desenvolve como mestre em relações internacionais e uma pessoa que é especialista no tema. Bom, a Caritas, ela já tem, ao total, né, são 49 anos, a gente vai fazer 50 anos ano que vem de atuação. É o primeiro programa de atendimento a refugiados no Brasil, todo um contexto, surgiu no contexto da década de 70, no contexto de ditaduras na América Latina. Então, esse atendimento, ele vem de muito tempo. E a gente tem hoje, né, o programa, o Pares Caritas, que é o programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio, ligado à Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. E nesse programa, nossa principal missão, que a gente busca, é tentar assegurar a proteção e os direitos dessas pessoas refugiadas no Brasil. Então, essas pessoas que chegam no Brasil para começar uma nova vida, né, e muitas, praticamente todas, vindo de um contexto ou de guerras ou de graves violações de direitos humanos, né, em situações... Perseguições políticas, ideológicas. Perseguições políticas, religiosas, por pertencer à comunidade LGBT. Então, existe todo um arcabouço de pessoas, né, uma questão de legislação, mas de pessoas que também fogem pelos mais diversos temas e agendas. Isso.
Então, assim, a gente lá procura fazer essa questão da proteção, mas também para que essa pessoa possa desenvolver-se plenamente aqui no Brasil e ter essa integração no Brasil para ela recomeçar a sua vida no Brasil. Por isso que a gente também tem vários setores, então a gente não só tem o setor de acolhimento, mas tem o setor de proteção legal, que é o setor que eu faço parte. Lá a gente documenta as pessoas, orienta sobre a questão do refúgio no Brasil, os diferentes tipos de residência que são possíveis também. Existem outros tipos de residência, inclusive residências de acolhida humanitária. E aí os setores, por exemplo, assistentes sociais, que podem orientar sobre os direitos no Brasil. O curso de português, que é uma questão muito importante para a nossa integração, para a integração dessas pessoas, né, na vida em sociedade. Há o setor de empregabilidade, para que elas também tenham oportunidade de recomeçar e também de forma financeira, laboralmente, que é muito importante. Contamos com psicólogos, temos doações também, né? E todo o setor de dados e tudo mais. Agora, Adriana, uma questão importante, você mencionou, assim, quando conceitua-se o direito humanitário, e aí pegando a questão dos conflitos, inclusive das perseguições, há então uma mobilização mundial, né, de países que estão em conflito ou pessoas que são perseguidas que acabam procurando o Brasil, né, como um refúgio para poder sobreviver. Né? Sim. Então, queria que você pontuasse, né, a importância, né, do acolhimento em relação a essas pessoas. Você disse aqui as causas que levam a essa mobilidade forçada, né? Ou seja, a pessoa não sai do país de origem, deixando as suas raízes, tradições, cultura, porque quer, não vem a passeio. Vem de maneira forçada, porque está sendo compelida em razão de uma convicção ideológica, de uma convicção política, religiosa, e aí o acolhimento humanitário. Então, hoje, no Rio de Janeiro, trazendo para a nossa realidade, e esse é um programa que fala para o Rio de Janeiro, quais são as principais causas e quais são os principais países que trazem pessoas, né, refugiadas em busca de apoio e acolhida humanitária no Rio? Eu acho que, assim, pontuando então um pouco, fazendo um pouco um parâmetro geral, eu acho que a gente tem uma legislação que, querendo ou não, né, a partir da década de 90, após a redemocratização, isso foi se consolidando mais, então a gente tem uma legislação que define quem é um refugiado aqui no Brasil, que está embasada numa proteção internacional, está embasada em um entendimento internacional prévio da ONU, né? O Estatuto a Convenção de 51, depois o Protocolo de 67, que rompe as barreiras, questões geográficas e limitações temporais para quem pode ser reconhecido refugiado no Brasil. E isso tudo foi embebido, né? Essa legislação criada foi possível após a redemocratização. Então, acabou que se criando, entendendo-se que existem essas pessoas que têm motivações para terem saído do seu país de origem, então elas sofrem um dado temor de perseguição por algumas motivações, algumas delas que eu listei aqui, tanto definições clássicas, que a gente entende como clássicas, que seriam as definições voltadas desse aparato internacional, mas também uma definição mais ampliada que vem muito embebida da questão da Declaração de Cartagena, do contexto da América Latina, América Central, relacionado com essas questões de ditadura, de todo esse período lá da década de 80, toda essa movimentação, que também tem suas raízes lá na Convenção da Organização da Unidade Africana, lá em 69, questões de lutas anticoloniais. Então, isso tudo fez, de alguma forma, também reverberou aqui no Brasil, né? Então, existe um entendimento de uma grave e generalizada violação de direitos humanos que é apresentado por essa declaração e também foi incorporado como uma definição ampliada aqui no Brasil. Então, eu acho que isso, ele traz uma potencialidade, e até, enfim, no meu mestrado, eu me foquei um pouco nisso, dessa potencialidade e todo esse arcabouço, essa construção de um direito internacional de direitos humanos que tenha toda essa capilaridade entre direito internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados, e isso, como esse conceito de grave generalizada violação de direitos humanos, ele é um conceito que ele tem muito a oferecer e tem essa possibilidade, essa potencialidade dentro dele. Então, hoje, o que a gente atende na Caritas, nós atendemos mais de 76 nacionalidades. 76 nacionalidades distintas. Ano passado, 2024, pensando nos nossos números, então a gente atende mais de 76 nacionalidades distintas, mas o nosso principal público hoje em dia são venezuelanos, é a Venezuela,
vindo numa situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, que já é previamente reconhecida pelo governo brasileiro. Então, existem notas técnicas que compreendem que existe uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos naquele país, por algumas questões, enfim, uma pesquisa aprofundada sobre a situação, e alguns países são reconhecidos como tal. Então, Burkina Faso, Mali, a Síria. Então, a gente tem alguns países que passam por esse entendimento mais coletivo, essa definição ampliada. E aí tem essa mais geral. Isso. E aí isso também faz com que o processo ele tenha um pouco mais de flexibilidade, enfim, ele está mais voltado realmente para entender como é aquele contexto geral, muito além de pensar na questão individual daquela pessoa. E eu acho que também se a gente pensar também a própria construção, né, da legislação e tudo mais, a legislação de refugiados, ela veio nessa esteira da redemocratização, se a gente pensar, né? A Lei de Refúgio, que é de 1997. Mas também existe depois, em 2017, a Lei de Imigração, né? 13445. Que é uma lei atualizada, recente, né? Que também ela apresenta o migrante como um sujeito de direitos. Então, também é muito embasada numa questão de acolhida humanitária, de reunião familiar. A gente, hoje em dia, inclusive, tem várias residências por acolhida humanitária, algumas residências possíveis para algumas nacionalidades, inclusive vistos de acolhida humanitária, por exemplo, para sírios, para afegãos, para que possam chegar ao Brasil. Então, existem algum entendimento de que essas situações são situações humanitárias e que precisam que essas pessoas tenham algum tipo de proteção e se regularizem-se e recomecem sua vida no Brasil. Sim, assim, eu vou sair um pouco do Rio de Janeiro, vou para fora agora, em termos globais. E aí você trouxe assim um conjunto de documentos internacionais na área do direito humanitário e que precisam ser pensados e entendidos na construção das políticas públicas. Mas eu queria trazer um debate que está muito atual. A gente tem visto aí uma conjuntura extremamente conturbada, com vários desafios para o Estado brasileiro em relação ao mundo como um todo, que é a importância do multilateralismo, né? Então eu queria um pouco a sua opinião, como uma mestre, uma especialista nesse tema, a importância dos organismos internacionais, do multilateralismo na construção de uma política internacional humanitária e que ela efetivamente chegue ao seu ponto de chegada, vamos dizer assim, que é a proteção daquele que sofre uma remoção forçada das suas origens. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso. Eu acho que a gente tem visto toda essa mudança de política mesmo, que a gente viu com os Estados Unidos, com essa mudança de governo, né, o governo Trump entrando e fazendo alguns cortes. Isso tem afetado vários setores, não só setores humanitários, não só setor de refúgio, então, assim, mas outros setores que dependiam de algum modo desses financiamentos. Então, eu acho que cada vez mais é mais importante a gente pensar num multilateralismo mesmo e de alguma forma conseguir que esses programas, que são programas que não deveriam necessariamente depender de questões políticas, mas a gente sabe que muitas vezes isso afeta, e isso costuma afetar as questões das migrações, a política acaba afetando de algum modo a questão humanitária, a questão das migrações, mas que isso não deveria ser uma questão de governo, né? Deveria ser uma questão de Estado, mas também internacional, no sentido de que a gente pudesse manter esses programas independente dessas mudanças de governo, de mudanças de visões. Então, eu acho que isso tem sido uma questão para o Brasil também, né? Para o mundo todo. Exatamente. Eu acho assim, a gente tanto também tem sofrido cortes, a própria Operação Acolhida na fronteira, né, com a Venezuela, que é um acolhimento ali humanitário, ele se baseou nessa questão, né, de acolhimento, também um controle de fronteiras, mas também um acolhimento, uma interiorização, que a gente também atende algumas pessoas do Rio que vieram interiorizadas. Então, assim, isso de toda forma afeta as organizações que trabalham na área, as organizações humanitárias que trabalham e os trabalhadores humanitários. A gente tem visto muitos cortes e muitos cortes também de financiamento mesmo. Então, o que é um problema, né? É um problema. Realmente é uma questão que a gente deveria, talvez, repensar um pouco como isso poderia ser organizado entre os países. E aí, se a gente pensar na esteira da ONU, ou se pensar em outros blocos multilaterais, né, bilaterais, enfim, outras organizações possíveis, de algum modo que isso pudesse não afetar, né, o fato dessas mudanças não afetarem
esse financiamento que é tão importante para que tudo continue, né, que as pessoas continuem recebendo seus auxílios. Muito bem. Bom, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Estamos discutindo o dia 19 de agosto, o Dia Internacional pelo Direito Humanitário, o direito que demarca a necessidade do mundo pensar formas de acolhimento para além das fronteiras. Aguenta aí que voltamos no segundo bloco. Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional, que eu, Carlos Nicodemos, presido, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania. Nós estamos debatendo hoje o dia 19 de agosto, o Dia Internacional pelo Direito Humanitário, uma data que foi instituída especialmente em referência à tragédia que aconteceu com o embaixador Sérgio Vieira em 2003 e que nos deixou, então, o desafio de seguir adiante com o legado que ele deixou na construção de políticas públicas inclusivas na questão do direito humanitário. Quais são as principais dificuldades que essas pessoas têm no processo de acolhida mesmo, de reintegração? Idioma, trabalho, família. Quais são as principais questões que você poderia nos ilustrar aqui? A gente lida muito, acho que a questão dessa integração é uma questão para além da documentação, porque muitas vezes pensar em, por exemplo, um fluxo venezuelano, né? Muitas vezes essas pessoas elas já vão ser reconhecidas como refugiadas por conta dessa definição ampliada, desse reconhecimento prévio, né? Mas elas também vão lidar com dificuldades no dia a dia delas, na integração local delas. Então, a gente lida muito com questões, por exemplo, como abrir uma conta bancária, que é um desafio, porque os documentos muitas vezes não são reconhecidos, às vezes fazer um CPF. Então, assim, a gente lida com algumas questões, até mesmo de desconhecimento mesmo, na ponta do serviço, em instituições, tanto privadas quanto públicas, que promovem o entrave daquela pessoa para ela poder acessar os seus direitos. Porque, segundo a lei de imigração, elas têm equivalência nos direitos, né? Ela tem os mesmos acessos que nós, brasileiros, salvo os direitos políticos. Então, não deveria ser um entrave isso. Então, ela tem o direito à educação, ela tem o direito ao trabalho, à moradia, ela tem o direito a acessar o SUS, né, a ter um direito à saúde, mas muitas vezes isso pode ser negado para ela por conta disso. Então, a língua é uma questão também, é um entrave muito grande, porque às vezes a pessoa ainda fala algum idioma que consegue se organizar aqui, encontra com uma pessoa que consegue falar, mas às vezes ela vem com um idioma totalmente diferente, de um país que fala um idioma muito diferente, que ela não tem nenhuma similaridade. Nenhuma ponte de acesso, Por exemplo, sei lá, árabe, a gente pensa árabe, é um desafio. Então, se aquela pessoa, ela realmente só fala árabe, a gente fica precisando, vamos achar um tradutor aqui, vamos conseguir um intérprete para nos auxiliar, até para que a gente possa também orientar aquela pessoa naquele primeiro momento que ela chegou para fazer documentação, né, nos demais setores, nos demais serviços. E aí, depois que ela possa, então, fazer um curso de português. Então, acho que a questão da documentação, para além disso, é a questão muito da integração local também. Dessa pessoa conseguir se integrar e ter uma vida digna no Rio, seja em outro estado do Brasil, né? Eu acho que isso sempre é uma questão, não só também no Brasil, acho que é uma questão mundial, porque você está vindo de um outro local de uma forma perseguida, né? Uma forma que você não desejava, muitas vezes. Então, não era... A migração, geralmente, ela tem esse componente. Às vezes, a migração pode ser entendida como econômica, uma migração econômica, mas muitas vezes tem um caráter ali dúbio de tanto uma questão forçada, mas também uma questão, às vezes, econômica. E muitas pessoas também migram por questões mesmo de perseguição, que a gente sabe que isso existe pelo entendimento da própria legislação de refúgio no Brasil. Agora, uma coisa que eu queria que você compartilhasse conosco, até pela responsabilidade que a sociedade tem em relação a esse tema, que é a questão do rol dos preconceitos, a xenofobia, né? A discriminação. Como é que o Rio de Janeiro lida com isso? Ainda é grande, né? O grau é elevado de discriminação e preconceito contra as pessoas de outros países que vêm removidas por uma questão humanitária? Olha, eu vou te dizer que a gente tem, volta e meia, a gente enfrenta essa questão no nosso dia a dia.
A gente costuma dizer lá que o nosso dia a dia nunca é igual, porque sempre tem uma... De tédio ninguém morre. Não, de tédio ninguém morre. Mas, assim, até por uma questão, às vezes, negativa, né? Sim, porque claro. a gente lida com casos, às vezes, que a gente fala, meu Deus, como isso aconteceu? E a gente vê muita gente que vem com um relato de xenofobia, de discriminação, às vezes uma questão que envolve também uma questão trabalhista, então a pessoa está num trabalho que entende que aquela pessoa, ela é migrante, então ela tem que se sujeitar a qualquer Subcategoriza, né, na Exato. contratação. E aí pode ter uma situação de que não pagou exatamente corretamente aqui, ou não assinou a carteira de trabalho, prometeu, mas não assinou. Teve essas questões de discriminação, aí a pessoa chega e fala, mas você não está precisando de um trabalho? Você, né, veio de um outro país, aqui é assim. Então aí a pessoa, até pelo desconhecimento que ela está chegando num país novo, que ela não domina a língua, que ela não domina a cultura, os costumes, que ela ainda não entende todo esse mecanismo burocrático que a gente tem aqui. E ela traz essa bagagem dela, né? E aí, assim, toda essa situação de perseguição, essa mudança brusca, radical na vida, que ela ainda assim tem que se ambientar e de forma o mais rápido possível, porque a vida não Sim. para, né? E aí ela acaba, às vezes, sofrendo situações assim, de discriminação, seja discriminação no dia a dia, mas também, muitas vezes, situações assim... No acesso. No acesso e também na questão trabalhista. Então, a gente lida muito com essas questões. Às vezes, até escolas, então pode haver crianças, outros alunos, né, que acabam discriminando. Então, acontecem situações um pouco desagradáveis de xenofobia também no ambiente escolar. E aí a gente também sabe que isso tem muito a ver com a família também, né? Com o que a pessoa também entende, ouve no mundo, né? A criança também ouve aquilo. E a gente sabe que na área dos direitos humanos, na área social, né? Aquela chamada interseção do preconceito e da discriminação, ou seja, mulheres sofrem mais preconceito, Sim. Crianças sofrem mais preconceitos, membros da comunidade LGBTQIA+, sofrem mais preconceitos. Então, eu queria que você falasse, especialmente olhando para o Estatuto da Migração, a Lei de Migração, que é um avanço de 2017, e aí ela aponta essa cidadania que você sustentou aqui muito bem. Então, a dificuldade hoje da mulher, por exemplo, migrante, é mais dificultoso esse processo para ela em comparação ao homem migrante, por exemplo? Olha, eu acho que entra um pouco também numa questão, às vezes, do próprio passado, né? Da bagagem daquela mulher. Então, às vezes, ela vem já de um contexto de muita violência. A gente recebe pessoas que estão em contexto de grande violência, violência doméstica, violência sexual. Então, ela já tem uma história, ela já carrega aquele peso desde a sua migração, desde o seu país de origem. E aí, muitas vezes, elas podem ter filhos, então fica mais dificultoso de poder sair, ter um trabalho, né? E aí entra um pouco aquela questão de ser empreendedora, tentar, ou então ter um benefício social, né? Bolsa Família, algum outro benefício, para que ela possa, então, se desenvolver aqui. E aí eu acho que ela, quando chega aqui também, vai se adicionando camadas, né, de discriminação. Porque também tem a questão da xenofobia, tem a questão de ser mulher, às vezes tem a questão de ser uma mulher negra, Sim. que também é uma questão... E aí aprofunda... Vai aprofundando as discriminações. E eu acho que existe muito essa ideia, assim, não é uma coisa que a gente ouve abertamente, mas é uma coisa que está velada na nossa sociedade, querendo ou não, no entendimento de que tem vindo muita gente, está entrando muita gente, muito migrante. Mas se a gente pensar na proporção de quantos brasileiros estão fora do país e quantos brasileiros estão aqui dentro... Sim, é verdade. O número assim, bem discrepante. Então, a nossa porcentagem de pessoas aqui no Brasil é uma porcentagem pequena, enfim, é uma diferença bem menor com relação se a gente pensar nos brasileiros fora do país. Então, existe, né, acho que muito essa questão, vão roubar nossos empregos, vão querer modificar e impor a cultura deles aqui. E acho que, assim, não se trata disso, em nenhum momento se tratou disso, e eu acho que as coisas podem conviver harmoniosamente, de todo modo, tanto questão cultural, enfim. É verdade. E agora, uma curiosidade, inclusive, né, que todos nós ficamos pensando quando a gente fala em remoção, você citou aqui o exemplo da Venezuela, que é hoje o país com o maior número de pessoas que procuram o Brasil como um refúgio dentro dessa política humanitária. O Rio de Janeiro, propriamente, nós estamos falando. Bom, e os demais... Sabemos que os venezuelanos eles têm uma alternativa terrestre de chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eles podem atravessar a fronteira e vir subindo ou descendo, né, e chegar aqui no nosso estado. E os demais países? Por exemplo, pegamos a Síria. Como é esse processamento, por exemplo, de alguém que é cidadão da Síria e quer, né, sair por uma questão do próprio contexto geral da Síria que nós conhecemos, que é público e notório?
Como é que se dá isso? A embaixada tem um papel aí decisivo? Como é que ele processa esse pedido, por exemplo, de saída do país dele para entrar no Brasil? O processo de refúgio, ele é um processo que ele precisa ser feito uma vez que a pessoa esteja aqui no Brasil. Então, ela tem que estar em território nacional para, então, fazer esse pedido. E aí ela apresenta esse pedido na Polícia Federal, vai ser analisado pelo Comitê Nacional para os Refugiados. E nesse meio tempo que aguarda essa análise, ela vai ficar com um documento provisório, aguardando a sua decisão final. Tendo acesso a todos os direitos, mas com um documento provisório ainda assim. Então, essas situações, por exemplo, da Síria ou do Afeganistão, existem algumas portarias, né, portarias interministeriais, que relacionam, que apresentam uma possibilidade da pessoa fazer um visto de acolhida humanitária. Então, ultimamente, a gente tem feito bastante por conta da piora da questão síria, né, da degradação da situação na Síria, principalmente depois que o regime teve a sua mudança. A gente tem tido muita gente, muitos sírios que já estão aqui no Brasil, que às vezes, que até já estão naturalizados e tudo, que estão querendo trazer seus familiares. Então, seus familiares mais próximos que ficaram lá, ou então até mesmo pessoas, amigos, conhecem amigos e outras pessoas, porque não é uma necessidade de ser uma questão de reunião familiar. Tá. Também existe esse instituto, mas é possível que uma pessoa que queira sair de lá possa fazer esse pedido. Então, a gente tem feito bastante visto de acolhida humanitária, isso é apresentado na embaixada, a gente apresenta previamente, né, no site, no sistema, e depois isso é apresentado tudo na embaixada, eles fazem entrevista, os vistos já têm saído, já tem chegado gente por aqui, né, já tem chegado alguns sírios no Brasil. Tem a questão do Afeganistão também, que também vai pela mesma esteira, só que há uma diferença um pouco nessa portaria, que há uma necessidade de que exista uma instituição para acolhê-los, então que vá prover abrigamento, uma integração econômica. Então, isso estava um pouquinho, estava aguardando que o governo fizesse um chamamento público para que essas instituições pudessem se candidatar. Então, algumas instituições que já estão fazendo isso são em São Paulo, Paraná, se não me engano. Então, essas pessoas que fazem o visto, elas já vêm diretamente para essas instituições. A gente não tem abrigamento, né, no Rio, a Caritas não tem abrigamento. E, geralmente, a gente utiliza, né, se a pessoa precisa do abrigamento, está numa situação de rua, alguma questão assim, abrigamentos públicos, né? Como qualquer cidadão brasileiro. Mas existe também essa possibilidade dessa acolhida. Então, tanto uma acolhida para afegãos, quanto uma acolhida para sírios, uma acolhida humanitária. Tem também a acolhida humanitária para haitianos. No momento está um pouco ainda suspenso essa parte do visto, eles estão organizando, eu acho também para fazer a mesma questão das instituições. Mas uma vez que a pessoa esteja aqui, ela pode ter um documento, uma residência, um registro nacional migratório, que a gente fala, que é uma residência, por acolhida humanitária, ou independente de se ela já esteja aqui no Brasil. Se ela estava aqui no Brasil, já conseguiu chegar por outros meios. Existe também uma acolhida, uma possibilidade de acolhida humanitária para ucranianos também no Brasil, mas aí não está contemplando a questão do visto. Mas, enfim, existem mecanismos para que essas pessoas possam, algumas dessas nacionalidades, possam chegar ao Brasil. Conseguir se mover. E, posteriormente, conseguir se documentar aqui. Muito bem. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse aqui um chamado para a sociedade carioca e fluminense para poder participar dessa ação, dessa empreitada que a Caritas vem fazendo há 49 anos, né? Então, o site da Caritas, como é possível as pessoas terem um contato direto com ela? É ótimo. A Caritas, nosso site, nossas redes sociais, se vocês colocarem Pares Caritas, RJ, está lá, acharão nosso Instagram, Facebook, nosso site também. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Hoje debatemos o Dia Internacional do Direito Humanitário. Essa que é uma agenda importante para todos nós, no mundo sem fronteiras. Nós que entendemos, dentro de uma lógica civilizatória, da necessidade da acolhida, da necessidade de receber as pessoas em situação de violência, de violação de direitos. E para isso a gente trouxe aqui uma especialista, a mestre Adriana Fernandes Basílio, que é também integrante da Caritas, que tem um trabalho magnífico que nós conhecemos como a maior organização da sociedade civil nesse tema. E fechamos então esse debate e na semana que vem tem mais.